Mais uma vitória importante hoje, resultado excelente, resultado muito bom para o Palmeiras e resultado bom para o São Paulo também, porque hoje perder de 1-0 com esse time que o São Paulo jogou hoje foi um ótimo resultado para o São Paulo, porque foi pouco. Foi pouco, o Palmeiras fez uma grande partida, jogou bem, não teve assim tantas oportunidades, né? Mas teve a bola o tempo todo, o São Paulo não conseguiu jogar. Teve uma ou outra jogada, é verdade, um contra-ataque, uma bola roubada, no finalzinho do jogo estava até um pouco perigoso ali, o Everton apareceu, goleiro de time grande é assim, o Everton apareceu e salvou o Palmeiras naquela bola do Oscar, mas foi um jogo que o Palmeiras se comportou muito bem, precisava ganhar, aquele negócio de Barueri também, né? Que negócio não vai, parece que lá, mas hoje ganhou, bateu o recorde de público, mais de 29 mil pessoas estiveram no estádio, promoção da diretoria com relação a ingresso também para o jogo, bacana isso. A diretoria do Palmeiras, a presidente Leila, precisa fazer esse movimento, Leila, trazer o torcedor para o lado do time, ter uma paz, sei lá, uma paz com a torcida, ter promoções de ingresso, fazer com que o estádio esteja sempre cheio. A gente vê que alguns jogos, o Allianz Parque também está ali com em torno de 20, 25 mil pessoas. Não é isso que faz bem para o time, para os jogadores dentro de campo. Precisa estar o estádio cheio, como foi hoje em Barueri, como normalmente é no Allianz Parque, e precisa ter essa proximidade aí, diretoria, presidente, torcida. O time e a torcida está tranquilo, isso aí não tem problema, mas a gente precisa dessa proximidade. A gente precisa estar todos juntos, como diz o Abel. Todos juntos, claro, que somos mais fortes, é o que sempre o Abel diz e é uma grande verdade. Abel expulso hoje, hein? Fazia um tempinho que o Abel não era expulso, mas hoje o Abel foi expulso e saiu rapidinho, não deu nem para entender o que aconteceu. O Abel já saiu correndo, foi para o vestiário, tá aí o Abel, saiu rapidinho de cena e estava expulso hoje o Abel. Depois de um tempinho, o Abel tem se comportado bem, ali aprendeu a se controlar um pouco mais, mas o que interessa é que o Abel está fazendo o Palmeiras jogar de novo, né? Um Palmeiras que a gente já conhece, um Palmeiras que a gente já se identifica quando vem em campo, porque é um Palmeiras que não dá a bola para o adversário, um Palmeiras que não deixa o adversário ter posse de bola, pressiona, rouba a bola, briga, disputa, time competitivo os 90 minutos, por isso que fez o gol aí hoje aos 50 minutos do segundo tempo. Vitor Roque, hein? O terceiro. Aliás, tem uma enquete. Legal, fui falar do Vitor Roque, já lembrei. Tem uma enquete aí no canal sobre o Vitor Roque. Você acha que o Vitor Roque já desencantou? 3 gols, né? 3 jogos seguidos. Mas está a enquete para vocês, participem, já está aí no chat do canal, a hora que vocês entrarem, vocês já podem responder na sua opinião aí com relação ao Vitor Roque, que chegou, peso de ouro, peso pesado, grande contratação, demorou aí 13 jogos para fazer o primeiro golzinho, teve 2 gols anulados, lembra? Do VAR, e hoje o mesmo VAR que decidiu a favor, dessa vez, do Vitor Roque do Palmeiras, o gol que deu a vitória aos 50 do segundo tempo. O Palmeiras pressionou, o Palmeiras teve a bola, teve as melhores oportunidades, o gol demorou um pouquinho a sair, poderia ter saído um pouquinho antes, né? Mas o Palmeiras, que tem um banco, olha quem entrou em campo hoje, hein? Saiu do banco. Essa é a questão diferente. Esse é o time que o Palmeiras tem, o elenco que o Abel tem, que mudou, que está fazendo toda a diferença. Um time que pode mexer 5 vezes, né? A nova regra, desde o Covid, até foi lembrado hoje na transmissão. Você faz 5 substituições, aí você tem no banco o Evangelista, o Vitor Roque, o Veiga, o Maurício e o Felipe Anderson. Fora os que não entraram ainda, né? Você tem Mike, você tem uma turma muito boa, vamos ver o banco do Palmeiras hoje. Então é lógico que muda o jogo. É lógico que é uma grande vantagem que o Palmeiras tem quando tem um banco que pode entrar e mudar o jogo. E hoje foi assim, o Vitor Roque estava de fora, Flaco jogando, Flaco não fez uma partida ruim, não, Flaco briga muito, se entrega fisicamente, tem as suas vantagens físicas também sobre o Vitor Roque, estatura, né, da forma como o Palmeiras usa muito essa bola aérea. Então, dos que entraram, que eu falei, ainda sobrou o Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Murilo, Mike, Facundo Torres e Emiliano. Quer dizer, o Abel tem armas hoje ali no banco que ele nunca teve. Ele deixou o Facundo de fora, aliás, o Facundo vinha jogando muito, né? Muito em quantidade e em qualidade também. Melhorou muito o Facundo, que passou a jogar bem. O Mike também, que já voltou a jogar por ali, Marcos Rocha ainda não voltou.
E o Emiliano, que hoje foi sacado, e eu já falei aqui para vocês várias vezes, né? Que eu ainda prefiro o Aníbal. Aí o menino está até falando aqui, o Zaca, que o Emiliano voltou a jogar o seu melhor. Eu ainda, para mim, ainda o Aníbal é o titular do time, e hoje ele jogou e jogou muito. Perdeu uma bola. Divide, ganha, passa por cima, por baixo. É um trator o Aníbal, até lembrando os melhores momentos do Zé Rafael, né? Só que o Zé tinha mais qualidade técnica. Mas mesmo assim, um jogador importantíssimo que voltou a jogar e jogar bem. Então o Palmeiras realmente tem uma condição muito boa para a gente começar a entender um pouquinho como é que foi. Quem está em choque aí por causa de mais um gol do Vitor Roque, sem dúvida nenhuma importante esse gol no finalzinho. O Palmeiras merecia, tinha que ganhar esse jogo, voltar a ser titular, voltar a ser líder. O Flamengo ganhou, o Bragantino empatou, então uma vitória que botou o Palmeiras de novo sozinho na liderança depois da 8ª rodada, jogando em Barueri, aquele campo meio neutro ali, mas que o Palmeiras tem se adaptado e tem que começar a aprender a jogar por ali também, ter resultados importantes, porque em muitos jogos essa vai ser a casa do Palmeiras. A gente sabe da dificuldade com relação à agenda do Allianz Parque, né? É a realidade, né? É a realidade do negócio. Então o Palmeiras vai mandar alguns jogos e olha o tamanho desse jogo, né? Clássico aqui de São Paulo. Aliás, o São Paulo, que é um adversário duro que reclama, daqui a pouco eles vão reclamar desse gol do Vitor Roque, tá? A gente sabe que o São Paulo está virando o Botafogo aqui de São Paulo. Virou o Botafogo. Eles vão reclamar do VAR, do gol do Vitor Roque, que estava impedido. Olha a linha aí. Eles vão reclamar que estava impedido, que o Vitor Roque estava à frente, que fez o gol, que o VAR não presta. Vão reclamar de tudo, porque é a justificativa que dá. Aliás, que absurdo foi aquele do Zubeldia, essa mentira aí de treinador, ir lá falar com o Everton depois do jogo. Esse cara é uma mentira. O São Paulo está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Não tinha perdido ainda, mas perdeu, porque também tem 7 empates, não ganha de ninguém também. Perdeu hoje, ele vai tirar satisfação com o Everton. E o Oscar, você não tem que deixar nem o cara chegar perto do Everton. Sai fora. O que ele tem que falar com o Everton depois do jogo? Você que era o treinador do Everton, que estava do lado do Everton ali, não tem que chegar nem perto, esse Zubeldia aí. Quem é esse cara? Quem é esse cara, Zubeldia? Ele ganhou o quê? Ganhou a Sul-Americana e chegou no Brasil com o status de grande treinador. Isso aí não tem nem que chegar perto, tem que tirar satisfação com o jogador do Palmeiras. Por que esse cara quer invadir o campo para falar com o jogador do Palmeiras? E o Oscar, você não tem que deixar chegar perto, não. Tem que deixar encostar no goleiro, não. O problema dele é lá com o São Paulo, com o Rafael, com o time dele lá, que, aliás, está muito mal o São Paulo, muito mal. Vinha sem perder no Brasileiro. Olha só, o São Paulo não tinha perdido nenhuma partida no Brasileiro. A última derrota do São Paulo tinha sido no Paulista para o Palmeiras. De lá para cá jogou jogos da Copa do Brasil, jogou jogos da Libertadores, jogou jogos do Brasileiro, estava invicto, e adivinha, perdeu a invencibilidade para o Palmeiras. Mas não é só o São Paulo, né? Não é exclusividade do São Paulo. Esse ano aqui, eu até anotei. O Palmeiras foi jogar lá em Porto Alegre contra o Inter não tinha perdido no ano ainda, né? Estava invicto lá no Beira-Rio. Não tinha perdido em lugar nenhum. O Palmeiras ganhou lá de 1-0. O Palmeiras foi jogar contra o Bolívar, lá na Bolívia, lá em La Paz, né? Duro de jogar, estava invicto lá. O Palmeiras ganhou lá. Foi jogar contra o Fortaleza estava invicto lá em Fortaleza. Palmeiras ganhou. Pegou São Paulo hoje, São Paulo vinha invicto no Brasileiro, não tinha perdido ainda. Perdeu o Palmeiras. E aconteceu o mesmo com o Ceará. O Ceará estava invicto também, mais de 20 jogos. Anotei aqui, 21 jogos. E o Palmeiras foi lá e ganhou do Ceará também, jogando lá em Fortaleza. Então, esse ano aqui, invencibilidade é com o Palmeiras, né? Quem estiver invicto aí, tome cuidado quando for jogar contra o Palmeiras, porque realmente o Palmeiras está exterminando a invencibilidade dos adversários que encontra pela frente. E o Palmeiras, a gente sabe que na temporada, olha esse número do Palmeiras, é impressionante. Na temporada, o Palmeiras só tem 3 derrotas. O São Paulo tem 2 derrotas só para o Palmeiras, né? Mais uma hoje, e eles ficam bravinhos. Daqui a pouco eles falam que estava impedido, que o São Paulo foi roubado, que tinha que expulsar não sei quem. Já reclamaram do gramado na entrevista depois do campo. Porque o Lucas não foi jogar. Aliás, eu já falei na live aqui, na live não, no vídeo que eu gravei, o absurdo que é essa história de jogador hoje escolher o lugar e o campo que vai jogar. Isso é um absurdo. Jogador que ganha 2 milhões de reais, jogador que ganha 1,5 milhão, 2 milhões e meio de reais,
que é escolher o campo, o lugar, o tipo de gramado que vai jogar futebol. É por isso que esses caras estão muito mimados e não jogam nada. Como é que pode? O cara, não, no sintético eu não quero. Em viagem eu não quero. O cara tem 5 anos de contrato, ganha uma bala por mês, e aí tem campo que ele acha que ele não deve jogar. É impressionante como o jogador de futebol é tratado hoje. É impressionante como eles são mimados, como os treinadores, diretorias ficam mimando e babando por esses caras aí que ganham salários astronômicos e agora eles podem escolher o tipo de gramado que eles querem jogar. É só aqui nesse país. É só aqui nesse país que o jogador tem essas mordomias, essas facilidades. Mas isso aí não é problema do Palmeiras, é problema do São Paulo. Eu só acho um absurdo time de futebol, time grande, ser conivente com esse tipo de situação. O jogador é pago para jogar, ele não tem que escolher onde ele vai jogar e que tipo de gramado ele vai jogar. Mas o problema é deles, né? O problema é deles se eles querem ser coniventes com esse tipo de coisa. O problema é deles. Mas falando um pouquinho mais do jogo, a gente vai ver a escalação que o Abel escolheu hoje. Uma escalação aí com algumas mudanças, né? Algumas mudanças aí. Eu acho que a principal surpresa hoje, o Paulinho não foi surpresa, né? O Paulinho, aliás, já está pronto para jogar há algum tempo, foi escolhido hoje, jogou. Não foi uma partida de destaque, grande partida, mas foi legal. O Paulinho tem que ser titular, o NASA está dizendo aí, eu também acredito. Eu acho que ele precisa disso, ele precisa estar em campo. O Paulinho estando em campo, ele já está recuperado da lesão, a lesão é coisa do passado. Eu acho que não tem nem que ser levado em consideração mais isso. A lesão é coisa do passado, o Paulinho precisa estar em campo para ocupar o espaço dele no time e começar a conhecer a movimentação, a forma de jogar e entrosar com os companheiros dentro de campo. Que ele é craque e vai ser o principal jogador do Palmeiras, principalmente depois que o Estevão for embora, eu não tenho dúvida nenhuma. Então ele precisa disso aí, precisa estar em campo. E hoje foi a primeira partida que ele começou jogando, tentou, chutou no gol, tentou criar, tentou driblar, é um jogador que toma muita iniciativa. É claro que essa retomada, nesse reinício aí, essa volta de recuperar a condição física, a condição técnica, a confiança, demanda tempo, mas ele precisa estar ali. Precisa estar dentro de campo, precisa estar jogando, e ali ele vai ajudar muito o Palmeiras. Foi ótimo o Abel finalmente ter começado com o Paulinho, ele precisa continuar jogando. Quarta-feira tem Libertadores, tem o Bolívar, deixa o Paulinho lá. Bota o cara para jogar, vai soltando ele, que com certeza ele entrosado vai embora. Ele e Vitor Roque, agora Vitor Roque é rápido, Paulinho é rápido, inteligente, e vai ser uma dupla que vai incomodar muito, assim como o Paulinho já fez essa dupla com o Hulk lá. Eu acho que eu ia falar que é diferente, mas nem é tão diferente assim, não. Claro que o Hulk é mais forte que o Vitor Roque, mas o Vitor Roque também é forte, é veloz, briga por todas as bolas, então é uma dupla que pode repetir o sucesso que o Paulinho teve lá em Minas Gerais, no Galo, em Belo Horizonte. Então foi legal, não foi surpresa o Paulinho. Paulinho é um jogador que tem que ser titular desse time mesmo, tem que jogar mesmo, e aí o Abel colocou ele mais aberto pelo lado esquerdo hoje, depois mais centralizado, mas é um jogador que vai se entendendo, vai ficando mais à vontade e vai ter muito resultado com ele. Minha voz está até um pouco ruim hoje, que eu fiz o jogo da tarde também na Band. Mas está tudo bem, vamos embora. A surpresa para mim foi o Alan, né? O Alan começar o jogo e principalmente jogando lá pelo lado direito. Porque quando o Felipe não jogou o último jogo, o Felipe Anderson, eu pensei que fosse começar com ele. Seria até o mais comum, o normal, né? De você começar com o Felipe, que ele tem jogado por ali. O Estevão mais adiantado, ou próximo do Flaco. O Flaco também não foi surpresa, não, né? O Vitor Roque entrou, fez os 2 golzinhos dele nas últimas partidas. Já está naquela fase que a coisa está passando, aquela ansiedade de não fazer gols. Então, o Flaco assim não foi muita novidade, não, começar a partida jogando, até porque o Vitor Roque é bom, descansa um pouco, já fez os 2 golzinhos dele, tira ele um pouquinho, entrou hoje e vê como é diferente, né? O cara fica de fora, aquele negócio de voltar a jogar, passou, um momento já é outro, entra, participa do jogo, faz o gol e entra bem no jogo. Então foi importante aí a entrada do Vitor Roque também, e o Flaco fez uma boa partida. O Abel até preferiu jogar com os 2 à frente, né? Abel colocou um time bem ofensivo aí no segundo tempo, expulso, né, lá do vestiário, mas sem dúvida nenhuma que participando
das substituições, da forma como o time ia jogar, e realmente o Palmeiras continuou pressionando o São Paulo até o último. Que time esse do Palmeiras, né? Como a gente se identifica, como a gente reconhece esse time que a gente já viu várias vezes em vários campeonatos, em vários títulos, né? Com o Abel. Esse time que briga, que acredita, um time mentalmente muito forte, que vai para cima e que acredita, e por isso venceu o jogo de hoje. O São Paulo não fez uma grande partida, mas amarrou o jogo, né? Marcou bem. A zaga do São Paulo é boa, gostei. O Alan Franco jogando bem, esse Juan também é bom jogador, erraram um pouco, né? Não deram muitas oportunidades para o Palmeiras, mas no momento certo a coisa aconteceu e o Felipe Anderson que deu o chute do rebote do Rafael para que o Vitor Roque pudesse ser decisivo no Clássico. Legal ver esse menino aí que estava pressionado, que sentiu o peso aí de chegar num time como o Palmeiras, com a maior contratação da história, e ser decisivo num Clássico como esse. Estava difícil, né? Estava amarrado, enroscado. O Rafael fazendo uma cera danada. Aliás, isso aí o Zubeldia gosta, né? Quando é o goleiro dele que pratica antijogo, que não quer jogar, que amarra o jogo, que enrosca, aí para ele está ótimo. Aí o Everton, sabe por que eles estavam reclamando do Everton? Porque o Everton fez que ia jogar a bola na cara, acho que era do Ferreira, aquele Ferreira que entrou, Lucas Ferreira, né? E que não aconteceu nada também, já estava 1-0, não teve nada. Aí ele vai lá reclamar, é uma idiotice desse cara aí. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!